Fala galera, beleza? Eu sou o Alan Dias e aqui a gente está mais uma vez com o programa Hora Musical e aqui eu tô hoje com o Lucas, um grande amigo, um guitarrista, compositor, cantor, né Lucas? E aí, como é que tá, cara? Bom dia aí pessoal. Bom, aceitei esse convite aí de bater um papo com o Alan, meu amigo, guitarrista. Eu sou músico lá de Santa Rita do Sapucaí. E estamos aqui batendo um papo sobre música, sobre algumas ideias, sobre a carreira, sobre composição, sobre guitarra, violão. E, bom, estou na música já faz um bom tempo, assim como o Alan. E a gente vai falar um pouquinho disso aí, de tudo que está acontecendo na nossa vida. Que bacana. E como é que você começou a tocar, Lucas? Eu comecei a tocar com 14 anos. Eu sou o irmão mais novo dos homens e eu dividi o quarto com o meu irmão mais velho. E o meu irmão mais velho mandava no quarto, lógico, né? Como todo irmão mais velho tem o seu dever de mandar no irmão mais novo. E o meu irmão gostava muito de rock, gostava muito de heavy metal, de rock nacional. Então a trilha sonora do quarto era o meu irmão que mandava. E ele ouvia muito isso, ouvia muito Metallica, ouvia muito Iron Maiden. Até que um dia ele colocou um disco, na época a gente ouvia disco ainda, do Eric Clapton. E eu fui perguntar pra ele que som que é esse, né? Quem que é esse cara aí que tá tocando nesse momento? Aí ele falou, esse aqui é Eric Clapton. Eu falei, legal. Aí eu fui na loja de disco, comprei mais uns 3 discos do Eric Clapton. Eu era moleque, fui perguntar, mas o que esse Eric Clapton faz, né, e tal. Aí esse cara é guitarrista, velho. Eu falei, então se ele é guitarrista, eu também vou ser guitarrista. Legal. Através desse som. Acabei que foi através de um disco do Eric Clapton que eu fui buscar o lance da guitarra, aí fui procurar aula, fui procurar um monte de coisa e... Cara, esse lance de a gente ter uma influência desde cedo, uma influência boa é legal, né? Você sabe que comigo foi o contrário, bicho. Eu não gostava de música nem a pau. Eu detestava a música porque as músicas que eu tinha contato realmente era pra ser detestada, né? Tipo, eu só tinha contato com músicas assim, populares e não era legal. Então aquilo me incomodava de uma certa forma que talvez outra pessoa não se sentisse incomodada, né? Minha mãe até fala que quando ela colocava um Roberto Carlos lá e tudo mais, eu ficava meio doido, assim, ficava meio estressado e tudo mais, porque aquilo, de certa forma, me deixava meio estressado. Na época também tinha, nos anos 90, aquela entrada de 2000, né? Essa entrada era muito aquela coisa do eletrônico, não? Do eletrônico não, mas era... Eu não lembro exatamente a época, nem a data, mas tinha aquela coisa do pagode, do Raça Negra. Raça Negra, né? Tinha uns caras assim, e aquilo tocava muito e aquilo me deixava, tipo, estressadaço, né? E aí já rolava um feeling, então, com a música, só que eu não sabia, porque também eu não tinha contato com o instrumento. Aí, meu primo que tocava bateria, né? Aí, ao invés dele comprar uma bateria, ele comprou um teclado. Aí depois eu acho que ele pegou o teclado, alguma coisa assim, trocou em troca numa guitarra, né? E aí ele foi... Eu fui passar umas férias na casa dos meus avós e tudo mais, e fui na casa dele, e chegou lá, a guitarra tá debaixo da cama, peguei a guitarra, toquei e falei, caramba, cara. Né? Aí eu pirei numa coisa, aí sim que eu fui conhecer, né? Os caras da guitarra, Slash, né? David Gilmour e tudo mais, né? Aí sim a coisa rolou. Mas é legal, você já começar com Clapton, né? Imagina você tocando Raça Negra, né, cara? Você é louco. Não cara, tá guitarrista, imagina você hoje fazendo uns solos assim. Do nada, você é doido. Nada contra quem gosta, né? Mas cada um no seu... diferença, É, muito diferente, assim. Então você começou tocando Raça Negra e terminou tocando David Gilmour. Foi, mais ou menos. Você é doido. Quase um guitarrista de baile, né, cara? Você é doido. Hoje... isso é uma coisa interessante, né? Que às vezes acontece isso na carreira do cara, de depois, mais pra frente, o cara ter que realmente ter uma diversidade muito grande, né? Eu conheço caras que realmente são assim. No mesmo final de semana, o cara começa tocando Raça Negra e termina tocando Pink Floyd. Né? Você também conhece, com certeza. Eu, além de conhecer, já trabalhei muito, assim, fazendo baile. E eu fui guitarrista de uma dupla sertaneja por um bom tempo. Gravei um DVD até com os caras. Legal. E acho que independente do estilo, como músico e como músico independente, eu acho que você tem que fazer um bom trabalho em qualquer lugar. Sim. E aí independe do que está sendo, qual é o estilo, ou até se a gente fosse
aprofundar assim, se aquele trabalho ele é artisticamente rico ou não. Mas você vai lá e faz um ótimo trabalho. E dentro da música as possibilidades são infinitas. Assim, independente da música que você vai tocar, você pode tocar muito bem. Você viu aquele lance, cara, do Dream Theater, que plagiou indiretamente, lógico, mas o Thiaguinho? Eu ouvi, né? Eu peguei isso na internet. Pra quem não conhece, o Dream Theater é uma banda de prog metal, né? De rock progressivo, tipo, conceituada. Todos os músicos lá são considerados os melhores músicos do mundo, né? Tudo virtuoso e não sei o quê. E a melodia da música é exatamente a mesma música que um cantor brasileiro, né? Chamado Thiaguinho, né? Do pagode e tudo mais. Era a mesma Podem buscar no YouTube, que é idêntico. É um negócio... Rolou também quem que... O Black Sabbath plagiou a Vanusa, não? O Black Sabbath, isso eu não ouvi, não. Não? Procura lá pra você ver a música Heaven in the Hell. Se eu não me engano, é de uma cantora da Jovem Guarda aí, eu esqueci, se eu não me engano é Vanusa, alguma coisa assim, cara. Black Sabbath. Rolou isso agora. Quem mais, cara? Recente teve um processo do Satriani. Com o Coldplay, né? O Satriani com o Coldplay, também é muito parecido. E do Led Zeppelin, né? Que o Led Zeppelin já tem mais a ver com dinheiro, uma coisa mais... mais interesse, assim. Você viu, eu já toquei uma música também que eu acho fantástica essa música, que chama O Velho e a Flor. Esqueci o nome. Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Mas é parceria dele com o outro. É a mesma harmonia, a mesma coisa do Stairway to Heaven. A harmonia do Stairway to Heaven deve ser a mesma coisa de uma centena de outras coisas, talvez até antes mesmo do mundo do rock, assim, do clássico, né? Aquela coisa, né? Isso aí acho que deve ter muitas músicas, assim. Você sabe o que aconteceu comigo uma vez, cara? Eu comprei um DVD do U2 e aí eu fiquei escutando esse DVD, mas assim, comendo com arroz e feijão, saca? Não tirei nenhuma música, mas eu ficava com a guitarra, tipo, fazendo os acordes e tudo mais ali, e escutando aquele DVD, assistindo o DVD, assistindo o DVD, mas, cara, era tipo todo dia, né? Assistir DVD, eu achava fantástico o jeito que os caras conduziam o show, entendeu? Aquela questão da dinâmica e tudo mais. Era uma coisa simples assim, putz, batera, né? Simples, baixista simples, o guitarrista que é foda, né? Que tem muita coisa dele lá. Mas assim, a forma com que eles conduziam o show e faziam acontecer era muito legal. E aí passou um tempo, eu comecei a fazer uma música, né? Assim, é uma música que, na verdade, eu não lembro o nome da música, mas o Bono tinha feito pro pai dele, um lance assim, né? Você tá em ré, não vai dar nem pra escutar aqui, senão... Aí eu comecei a fazer a música, e eu, na época, assim, tipo, era uma pedaleira, simulador de amplificador, assim, tal, ligava com um cabo P2 atrás do computador, né? Que eu gravava lá no programa e tudo mais, e eu comecei a fazer tudo mais, e eu falei assim, cara, mas tá ficando tanto U2 isso aqui, né? Aí eu falei, vamos colocar um baixo. Aí eu simulava um baixo lá, falei, cara, mas tá igualzinho o U2. Aí na hora que eu fui, falei assim, vou assistir o DVD pra ver o que os caras fazem pra eu dar uma diferenciada, né? Quando eu fui ver, cara, era a mesma música. Era a mesma que ficou na minha cabeça aquela música, e aí eu fiquei tocando depois, aí... Sabe quando você tira a música assim? Só que inconscientemente eu não sabia que eu tava tirando a música que tava na minha cabeça, que eu já tinha escutado deles. Eu achei que eu tava compondo, né? Eu tive alguns minutos de tipo, nossa, tô criando algo bom, né? Tipo, nossa. A gente tem essas influências, eu acho que dentro do mundo do blues, do rock, tem muita coisa parecida, né? Tem muita música, muita gente fazendo. Alguns fazem de propósito, a gente sabe disso. Tem uma acho que uma briga grande, assim, que o Led Zeppelin é o grande ladrão, né, dos riffs de blues americano, né, eles brigam. Tem até um desenho dos Simpsons, você já chegou a ver? Que o Homer faz uma piada quando aparece o Jimmy Page. Os Simpsons tem muito episódio que aparece artista de rock, né? E num desses episódios, o Jimmy Page tá nesse episódio, e o Homer, ele dá uma... zoa, né? Ele faz uma piada com o Jimmy Page. Ah, esse é aquele cara que roubou todos os nossos riffs de blues. Que tem muito riff do Led Zeppelin que é praticamente igual a riffs de blues
que foram escritos antes, né, do Led Zeppelin, que são americanos. Então tem essa briga, mas eu acho que alguns, muito poucos deles, assim, são de propósito. Outros são semelhantes, porque tem muita música. É muita música pra... Mas a do Satriani lá foi na cara, né? A do Satriani... Quem puder ver aí, você coloca Joe Satriani versus Coldplay ou plágio Coldplay, você vai ver que, tipo, os caras pegaram a música Viva La Vida, né? A música mais famosa deles, praticamente, né? E, tiraram a guitarra e colocaram a voz, né? Aquilo lá foi meio que na cara. E ver o quanto que a música do cara, né, do guitarrista do Satriani, é forte, né? Porque eles usaram um trecho da música e a música que mais estourou do Coldplay no mundo inteiro. Como a melodia é forte, que é uma melodia de guitarrista e foi transformado de uma maneira pop e foi a música mais conhecida, a mais tocada. Cara, vamos falar do seu disco. O Lucas tem um disco muito legal, né? Tem várias influências de guitarra e tem muita influência de pop rock também. Eu gravei esse disco aqui em 2015, faz mais ou menos uns 10 meses. Esse disco são de músicas minhas, né? E tem toda a minha influência musical dentro desse som. Tem muita coisa de guitarra, apesar de ser um disco muito suave assim no som. Tem bastante. Eu deixei a guitarra assim, soar do jeito que vinha. É um disco legal de ouvir, você consegue ouvir no YouTube, você consegue ouvir no SoundCloud, no iTunes, no Deezer, no Spotify, não tem como não ouvir se quiser. Comprar também, né? E comprar também, ou baixar. O importante é que você ouça e se identifique de repente com alguma música. Mas eu deixei muita coisa de guitarra nesse disco, que isso foi sem querer até. Quando eu terminei algumas composições, alguns arranjos, eu fui notar o quanto a guitarra tinha influência no meu som, assim, né? Deixei alguns solos grandes, deixei algumas entradas, algumas coisas de guitarras bem explícito, assim, de deixar a guitarra soar, né? Já que o disco, eu que estou gravando, eu que estou produzindo, então eu deixei aquilo acontecer de uma forma mais natural possível. Em outros programas aqui, cara, a gente já falou. Mostra aí pra galera. Em outros programas aqui a gente já falou sobre a questão do cara estar preparado para gravar um disco, né? O artista está se preparando para poder gravar, para poder sair um bom resultado. Quando eu comprei teu disco, né? Eu coloquei no carro e tudo mais, e a gente já conversou sobre isso até. Existem uns discos que tem aquela cara de demo, né? De demonstração, né? Que é aquela CD de entrada e tudo mais. Parece que a ideia não está muito formalizada e não está muito concreta. O teu disco, na hora que eu escutei, cara, tava acima, né? Sem querer puxar o saco, a gente tá aqui, eu vou ser meu amigo, tudo, mas a gente não precisa disso. Eu achei muito bacana, cara. Inclusive, algumas músicas era muito sincera e você conseguia transmitir, você consegue transmitir realmente o que você quer passar. Tem uma música que você fala sobre o lance de viver com pressa, de ficar mais calma, aí você vai falando as coisas que você quer fazer, né? Você quer acordar, ir na janela e tal. Essa música que deu o nome para esse disco chama de Um Encanto Simples. E é uma música que fala desse dia a dia, assim, da nossa... Algumas coisas que a gente perde e outras coisas que a gente talvez faz durante o dia, boas, mas a simplicidade do dia a dia e se enxergar o brilho das pequenas coisas, de tomar um café, de encontrar um amigo, de fazer um som, de coisas simples que tem um valor muito grande, que nesse mundo atual, esse conceito, né, desse mundo que a gente vive hoje, é uma correria danada e passa aquele monte de coisa despercebido, um monte de coisa boa. Você esquece de às vezes ver um passarinho assim num fio, numa árvore, mas você às vezes está conectado com um monte de coisa que não tem valor nenhum no dia a dia nosso. Celular, né? O celular, né? Que é uma ferramenta assim que prende a gente numa jaula, né? E parece que a gente se sente conectado, mas a gente no fim não tá nada. E sobre o som desse disco, né? É um papo bem legal, assim. Para todo mundo que é músico ou pretende gravar alguma coisa, não quer dizer que a gente tem uma verdade absoluta em como gravar um disco, mas eu acho que o mais importante é você encontrar a sua verdade
dentro do seu som e deixar como é que fala? E aflorar aquilo aos poucos e evoluir dentro do seu som, da sua verdade no som. É uma coisa que eu fui buscar dentro do meu som, dentro do meu disco, eu fui buscar mesmo. Independente se ele é o melhor disco do mundo ou o pior disco do mundo, tem a sua verdade. Eu fiz muito por esse detalhe. Vamos buscar o meu som aí. Mas aí ele se torna único, né? Porque você é um só, não vai ter como um cara copiar, né? Aí para não ficar, para sair dessa cara de demonstração, ele ficar exclusivo, ele ficar um som único e que você fique satisfeito, né? Que você fique satisfeito com o que você vai ouvir, né? A gente ainda não tem essa grandiosidade de poder investir uma grana, uma puta estrutura, mas com o trabalho, com a dedicação, a gente consegue fazer o resto todo, né? Eu recentemente ouvi alguns discos de alguns conhecidos meus que acabaram caindo nessa coisa que eu particularmente não gosto mesmo, que é não soar verdadeiro. O disco é legal, interessante, você até ouve e tal, mas você fala, poxa, mas parece que não convenceu, né? Não veio, o som não tá vindo, alguma coisa não tá conectando aí a música, o som ou a proposta, a ideia. Às vezes você conhece o artista, você fala, pô, mas parece que o cara tá dizendo uma coisa, mas eu conheço esse cara, ele não é isso aqui que ele tá falando aqui nesse som, né? Mas é uma experiência legal, eu acho que vale a pena quem vai começar a gravar algo, ou pretende gravar um disco, fazer uns testes, pega os seus melhores amigos, mostra, e pega os seus piores amigos também. Mostra para os seus piores amigos. Esses são os melhores, vai ser o melhor feedback que você vai ter. Vai ser dos piores e aqueles amigos que te falam as coisas que você não quer ouvir. Né? Mas os piores sempre vão te falar o que você não quer ouvir, né? Aquele cara que te detesta. Você pergunta pra ele, fala, e aí, cara, o que você achou desse som? Ele vai colocar um monte de defeito. Cara, ele vai falar o que você precisa ouvir, você pode ter certeza, você não vai gostar, mas vai ser legal. Tá, vamos fazer um som desse disco então, da faixa título aí, ou o que você quiser, tudo. A faixa título chama De Um Encanto Simples, ela fala sobre o dia a dia e as coisas bonitas aí do momento. Para um dia mais doce simplificar, abrir a janela e respirar, receber o sol, espreguiçar, sorrir sem motivo e trabalhar. Para um dia mais doce, ver o mar, correr sem rumo e sem pensar, perder a hora devagar, ver amigos na mesa de um bar. Para um dia mais doce, imaginar, tomar um café e descansar, contemplar a lua, experimentar. Para um dia mais doce, basta só amar. Legal, hein? De um encanto simples. Bacana. É bacana que esse disco seu, tanto pra quem é músico e pra quem não é músico, também serve, né? Isso que é legal. Por exemplo, quando eu escutei, tem um monte de coisa de guitarra, as harmonias legais, tudo mais, pro nosso ouvido de músico chama atenção.
Mas se eu também quisesse escutar com a minha noiva, ou com a galera, assim, que geralmente você não vai colocar né? Às vezes você vai sair com a tua mina, você vai colocar um Joe Satriani, né? Não vai rolar, né? Aí o seu disco já rola, né? É um CD versátil, né, cara? Já rola. Eu fiz um disco livre, assim, né? Livre. Tentei tirar totalmente essa coisa do ego, essa coisa de ter que fazer música para músico, né? Para que o músico ouça e fala, nossa, cara, você toca muito. Só que eu falei, não, cara, eu queria ficar feliz só. Legal. Eu só queria ficar feliz na hora que eu terminasse o disco. E, claro, que a expectativa é que as pessoas gostem. Né? Mas antes de tudo, eu queria ficar feliz e gostar do que eu toquei, do que eu gravei, do que eu escrevi. Mas o músico, ele esbarra muito nisso, né? De querer escrever algo, tocar algo e ficar assim, eu quero que os músicos, né? Você toca muito, cara. Pô, não sei o que, o cara, pô, que isso? Você toca demais, cara. Então, falar, bicho, você tem que tocar as pessoas de verdade, né? Não impressionar as pessoas. Impressionar é muito de momento, né, cara? Impressionar, você pode tocar guitarra aí em cima do pescoço. O Alan mesmo, que é o mestre aí, você é louco. Toca de tudo, pá. Mas impressionar é muito momento, é muito ego, né, cara? Ficar impressionando as pessoas, né? Esse lance no meio dos músicos, assim, né, do nicho, né? O nicho, pra quem não sabe, é um meio, né? O seu público-alvo, assim, tudo mais. Isso aí rola muito no meio da guitarra, cara. Eu conheço, tipo, uma penca de guitarristas, né? Milhares de guitarristas, assim, que a gente conhece. As músicas dos caras parece que é um playback e o cara improvisa por cima, né? Quando esse lance que a gente estava falando sobre você deixar amadurecer um pouco, né? A ideia e tudo mais, eu gravei já músicas assim, antigamente, instrumentais e tudo mais, e cara, soava exatamente como tudo que eu escutava, entendeu? Eu falei, não vou nem... Aí passa o tempinho, a hora que você percebe. Exatamente, você fala, caramba, não, bacana, vale, entendeu? Você tem que ir lá e você tem que fazer, você tem que gravar mesmo, porque senão você também não passa dessa fase. O problema é como você mostra isso para as pessoas, né? E aí depois, eu gravei com a banda, né? Gravei o CD do Sargon e tudo mais, que era uma banda de rock cristão e tudo mais. E aí com o passar do tempo que eu fui vendo, né? Eu falei assim, cara, tipo, esse lance de ficar tocando, tipo, 1 milhão de notas, talvez, assim, eu acho que é você desperdiçar a música limitando para poucas pessoas, entendeu? Querendo impressionar, né? Eu falei, pô, eu vou fazer músicas com letra, né? Vou fazer umas coisas mais assim. Até agora eu tô com um trio, né? Que é eu, o Felipe Andrioli do Angra e o baixista, que é baixista do Angra, né? E o Bruno Valverde, que é o batera do Angra. Os caras tocam muito e a gente vai fazer... eu já comecei a fazer as músicas, tem uma pronta. A gente vai fazer sobre os elementos do universo, assim, saca? Tipo, é legal pra caramba. Tem uma música agora que a gente tá fazendo, que já tá começando a gravar. A gente vai gravar no Porto de Santos, assim, tipo, perto do mar e tal, falando aquela coisa como se fosse uma trilha sonora ali, né? Ou seja, a gente quer realmente conseguir passar essa ideia, né, de poder da natureza e tudo mais através do rock. Vai ser instrumental essa, mas são riffs, são como se fosse uma trilha sonora. Até na hora que eu termino assim, eu gosto de ficar vendo as imagens do mar bravo pra caramba, assim, ficar vendo e se tá casando. É como se fosse uma trilha sonora de filme mesmo. Aquela imagem, você tá casando as duas, né? As duas coisas assim. Se eu realmente consigo encaixar aquela imagem daquele mar super bravo, assim, tudo mais, super agitado com aquele som que tá rolando. Eu acho isso aí fantástico. Eu sempre achei legal essa trilha sonora, né? E agora casou. E aqueles dois lá são uns monstros, né? Dois caras aí. São uns caras pra fazer isso aí, vai ser legal. Desse negócio do instrumental, da guitarra, acho que eu praticamente sou muito fã do Satriani. Eu sou muito fã, assim, desde quando eu comecei a estudar e conhecer o som. E eu acho ele um grande mestre da canção mesmo, assim, da composição, de dizer algo nas melodias, nos riffs e tudo. E um tempo atrás ele lançou um disco, o último disco dele. Supernova, né? Aí conversando com um amigo meu que detesta o Satriani, né? Porque acha o Satriani muito pop e tudo. Ele é pop mesmo, né?
Falou, mas o cara fez um disco, tipo assim, o mais do mesmo, cara. Eu falei, cara, mas esse é o cara, ele é o mais dele mesmo, lógico, ele não precisa ficar inventando coisas que ele não é, cara. O disco é muito parecido com coisas que ele já fez, com outras canções e tal, mas tem aquela coisa, né, do cara querer ficar esperando coisas mirabolantes, né, de algum músico, que querer que ele faça aquelas notas que ninguém faz, ou querer que ele cante o agudo que ninguém faz, só pro cara falar assim, nossa, cara, ele faz aquele agudo que ninguém faz, mas ficou legal, cara, ficou interessante isso aí, né? Tem música acontecendo aí? Tem, então beleza, se não tem... Aconteceu um negócio comigo, foi assim, eu fui no show do Satriani, ano passado, coisa assim, fui no show do Satriani, até conheci ele. Cara, é um dos caras mais legais que eu já vi na minha vida, porque uma coisa é você conhece um cara normal, outra coisa é você conhecer o Satriani, que é o astro da guitarra no mundo, entra pra história, você já espera que o cara às vezes seja um pouco diferente, você chega lá, o cara é a mesma coisa que você, assim, tipo, meu, saca? Conversa numa boa, rola os assuntos, cara, gente boa demais. E agora até ele vai vir de novo aqui no Brasil, a gente vai se encontrar de novo. E eu fui no show do cara, né? Aí eu fui assistir o show dele. Tipo, 5 mil pessoas, né? 5 mil, 6 mil pessoas. Um número assim. E aí, cara, depois que acabou o show, né? Até um aluno meu tava comigo e falou assim, e aí, cara, você aprendeu alguma coisa? Eu falei, cara, eu não aprendi nota nenhuma, porque tudo que ele faz é basicão. Mas eu vi que tem uma coisa que é impossível de fazer. O que? Ele falou assim, cara, ele fez 5 mil pessoas cantar o que ele tá tocando a guitarra. Tipo, pô, E várias vezes, né? E várias vezes. E você vai fazer assim, cara, você vai no show do Scott Henderson, é aquele breu, aquele silêncio. O cara tocando, lógico, tá aquela coisa. Você vai no show do Greg Hauer, num workshop, né, num lance assim, você percebe que, eu nunca fui, mas você percebe no YouTube que o cara fica tocando e a galera olhando, impressionada e tudo mais. Mas, cara, eu achei fenomenal. Aí o cara parou de tocar, o povo começou a cantar a melodia da música e o cara começou a tocar junto. Eu falei, meu, era uma comunicação 100% entre o artista e o público. Ele tem o lance da melodia, das composições da canção, cara, assim, muito forte, né? E tira um sonsaço, assim, né, cara? Sim, Além de ter inventado uma coisa de guitarra que não existia ainda, né? Que era o tipo de som que ele faz, instrumental dentro daqueles timbres e tal. Tanto que tem várias trilhas sonoras aí de coisas de aventura, uns programas de esporte, que tem música dele até hoje, coisa que ele gravou há 20 anos atrás, e os caras usam até hoje aquela trilha que é muito forte. A gente falou do Coldplay agora, sim, que sugou uma música dele e é a música mais conhecida do Coldplay no mundo. Pelo tanto que é forte as melodias. Muita gente já casou com o Satriani achando que era Coldplay. Exatamente. Mas é isso aí, Lucas. Cara, quero agradecer aí você ter vindo aí bater esse papo comigo aí, com a gente, né? O pessoal curte pra caramba. Tenho certeza que muita gente já conhece seu trabalho, agora mais gente vai conhecer ainda. Mas como é que o pessoal te acha? Eu vou mostrar de novo aqui, mostrar o disco. Eu tenho minha página no Facebook, é só digitar meu nome, Lucas Julidori. E é o mesmo nome que está no SoundCloud, é o mesmo nome que está no YouTube, meu disco está no iTunes, pode me mandar uma mensagem na página, eu sempre estou respondendo. No Spotify também tem o meu disco para poder ouvir, no Deezer, todos esses players atuais de internet tem o disco e pode mandar uma mensagem que eu mando o disco para todo mundo. Eu queria agradecer o convite, a gente já se conhece, a gente troca uma ideia assim, já tem um tempo. Valeu, pessoal, queria que vocês tivessem uma boa semana aí, um bom dia. E, velho, valeu. Obrigado. Muita música pra nós e vamos continuar aí no som aí. Gente, muito obrigado por mais uma vez estar acompanhando a gente. A gente se vê no próximo programa. Um grande abraço.